Bom dia, Marlon. Bom dia, Elzio. Veja, nossa aula hoje é uma linha mais curta, mais objetiva, onde eu quero ver com vocês, fazer alguns comentários sobre as questões subjetivas da prova, né, e um ou outro comentário sobre as questões objetivas. Na próxima terça-feira, como eu falei, a gente retoma aí o nosso conteúdo. Então, a primeira questão subjetiva dizia o seguinte: aquele que finge estar sem trabalho ou condições financeiras para pagar a pensão alimentícia comete crime. Aqui a gente tem que lembrar, deixa eu só transcrever aqui, veja o que diz aqui o parágrafo único do artigo 244, né? E ele nos diz aí, nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, ou seja, tendo capacidade financeira, tendo recursos, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, a gente vai ter aqui a ideia de que, se eu estou, de alguma forma, Guilherme, seja bem-vindo. Se eu tenho uma capacidade financeira, se eu tenho uma capacidade econômica, e eu crio uma situação fraudulenta, né? Eu crio uma situação que não é verdadeira, apenas para que eu possa dizer que não tenho tais condições, eu estou, sim, cometendo crime. Então, o crime vem, efetivamente, no momento, nas condições em que eu crio uma situação de fraude, eu crio uma situação não verdadeira para que eu possa, com base nisso, me eximir, me isentar da responsabilidade de honrar com aquela determinada pensão. Então, eu tenho aí, efetivamente, a ideia é que a gente vai ter uma situação que não corresponde, porque veja só, caso eu consiga provar que, de fato, eu não tenho nenhuma capacidade financeira, nenhuma capacidade de fazer ali o pagamento daqueles valores, tudo bem, mas no momento em que eu crio, é por isso que o parágrafo único fala de forma expressa, sendo solvente, ou seja, eu tenho uma capacidade, mas eu acabo efetivamente não tendo, dentro desse contexto, dentro desse cenário, o pagamento efetivo da pensão. Então, eu artificialmente crio uma determinada situação essa fraudulenta, fictícia, para justificar o não pagamento, o não cumprimento daquela determinada obrigação. Então, aqui a gente vai ter o crime da mesma forma. Então, como a questão fala em fim de estar sem trabalho, a gente tem, sim, a possibilidade de caracterização do crime. A segunda questão subjetiva falava aí em o crime de falso testemunho pode ser aplicado pelo agente que não presta o compromisso de falar a verdade, que sabe e tem conhecimento? Perguntava aí a segunda questão. Essa segunda questão, ela vai trabalhar com a ideia de que a gente, quando fala em testemunha, nós precisamos lembrar que eu tenho duas categorias básicas de testemunha, né? A primeira categoria que fala em testemunhas compromissadas, são aquelas que têm a obrigação de falar e de falar a verdade, e, consequentemente, caso elas faltem com essa verdade, elas respondem-se
pelo crime de falso testemunho. Mas existe também a figura da testemunha não compromissada, aquela que a gente se acostumou a chamar e a definir como informante ou declarante, né? Então, o declarante ou o informante, esse não tem a obrigação de falar e de falar a verdade e, consequentemente, caso ele venha a faltar com essa informação, deixar de revelar alguma informação que ele tem ali como importante, ele poderá, estará isento de responsabilidade criminal em relação a isso, né? A gente vai ter, dentro dessa lógica, a perspectiva de que ele não pratica crime. Então, se eu não presto o compromisso de falar a verdade, eu tenho aí, efetivamente, a realidade de uma ação que vai ser natimorta, digamos assim. Em relação às questões objetivas, né, deixa eu transcrever aqui cada uma delas. O crime de contrabando é considerado subsidiário? Lembra que eu falei, por exemplo, da figura do tráfico de entorpecentes, né? Então, o crime de contrabando, de você ingressar no Brasil, por exemplo, com mercadoria que seja proibida, só vai ter aplicação se eu não tiver um outro tipo penal que seja mais adequado. 2. O terceiro que casa com o bígamo, sabendo dessa condição, pratica o crime, pratica, né, tem uma previsão expressa no parágrafo único do artigo 235. Terceiro, no crime de desobediência não se admite o emprego de violência, mesmo que essa seja empregada contra a coisa. Não, no crime de desobediência, se a violência pode existir, desde que ela seja dirigida à coisa, né? Ela não pode ser dirigida à pessoa, porque aí eu evoluiria para o crime de resistência. Não apenas o Estado, mas também o servidor ofendido pela vítima do crime de desacato, vez que maculado sua honra profissional. Por isso, sempre existirá o concurso entre esse delito de injúria. Não sempre, né? Eu posso ter o crime de desacato sem ter qualquer tipo de ressonância na figura da injúria. No crime de tráfico de influência, a pena é aumentada de metade se o agente alega que o fato, que o dinheiro vai ser, que a vantagem, né, vai ser para o funcionário. Verdadeiro isso, previsão expressa do Código. Sexto, caso o irmão do agente criminoso guarde parte do dinheiro roubado, estará isento de responsabilidade criminal. Não, ele não estará isento. A isenção de responsabilidade criminal, ela só vai existir se e somente se a gente tiver aí o crime de favorecimento pessoal, né? Se eu estiver guardando, digamos, a pessoa, mas não o produto do crime. Sétimo, a autoacusação falsa somente será considerada crime se o agente não indicar durante a instrução quem é o verdadeiro autor. Não, ela é crime independente de qualquer coisa, ou seja, o fato dele indicar outro autor e etc. não caracteriza nenhuma diferença em relação a isso. Oitavo, o pai esconde o filho procurado pela polícia, que esconde o filho procurado pela polícia, está isento de pena, sim, há uma previsão expressa, né, no crime de favorecimento pessoal, nesse sentido. Nono, o crime de fraude processual somente é praticado se a inovação for realizada no âmbito de um processo penal. Não. Há um aumento de pena diferenciado, no caso do processo penal, mas ela não é privativa desse modelo. Eu posso efetivamente ter outras, ter a prática mesmo que isso envolva, repito, crimes, condutas praticadas aí em processos civis e outros. E, finalmente, a última, o crime de exploração de prestígio é crime próprio. Não, é um crime comum, né? Lembrando que o crime de exploração de prestígio é aquilo que a doutrina costuma chamar de vender fumaça, né? É um crime que a gente vai ter a ideia de vender fumaça. Queridos, como eu falei para vocês, hoje a aula realmente é bem mais curta, eu queria só
ver com vocês esse conteúdo, dar por vista a prova. Eu pergunto, alguma dúvida a mais, alguma coisa? Na próxima semana, repito, a gente vai continuar com a matéria. A gente vai ver na próxima semana o fim dos crimes contra a economidade pública, e também na quinta-feira que vem nós vamos falar sobre os crimes contra pares públicos. Mas em relação a esse conteúdo da prova, alguma dúvida, alguma coisa? Então, um bom final de semana para vocês, fiquem bem, a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Né? Na próxima terça-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Um abraço grande, um forte abraço a vocês.